aqui pela presença de todos vocês. Essa iniciativa foi uma iniciativa que foi pedida pela Jocássia. Algumas pessoas tinham já reclamado, alguma questão assim da própria situação de ser um pouco corrida, essa 1 hora por semana só, essa questão toda aí. E aí algumas questões estão ficando para trás, né, no que se refere ao aprendizado mesmo. Então, falei assim, não acho que não custa nada a gente simplesmente promover, né, uma espécie de retomada do conteúdo, né? Então eu coloquei lá naquele slogan, né, de volta ao começo, né? Então vamos identificar aqui junto com vocês quais que são os itens, né? Quais são as questões que por acaso a gente precisava de retomar, de fato, para que vocês, para que a gente avance, né? Avance nesse conteúdo um pouco mais aí. Essas aulas, só para ficar claro, eu acho que vocês já perceberam, é de livre acesso, né? Você participa se você bem entender, se você quiser, né? E tomara que seja, então, bem frutuoso essa questão. Por outro lado também, eu não preparei, assim, tipo uma apresentação para fazer aqui, não. Então, nós vamos fazer umas coisas um pouco mais técnicas, um pouco mais juntos aqui, para que a gente possa, então, pegar esses elementos que ficaram um pouco para trás aí. Agora, me diga aqui, por favor, a gente, na sua opinião de vocês, a gente começaria ou a gente faria o que agora aqui que vocês estão sentindo maior necessidade? E aí a gente vai escolher para aquela coisa mais básica, a mais inicial, porque a gente sabe que tem que fazer uma sequência de conhecimentos aí para a gente chegar naquele ponto lá. Alguém tem uma sugestão para dizer para a gente qual seria o elemento primeiro para a gente começar a nossa conversa aqui? Professor, eu estou tendo muita dificuldade nessa matéria, nesse conteúdo que o senhor está dando por último. Certo. As últimas aulas. Uhum. Eu também. Olha, eu fiz algumas correções das tarefas passadas e tem uma pessoa lá específica que eu não sei quem é, porque eu faço a correção às cegas, entendeu? Eu não vejo o nome da pessoa ali, eu só faço a correção lá. A pessoa está com séria dificuldade ou não soube fazer as traduções, né? Então, ou seja, aquela tradução. Esse é o meu problema, professor. Então, é bom manifestar de fato, sem nenhum tipo de timidez aqui, para a gente de fato, então, fazer aquilo que vai ser válido para vocês, né? Mesmo. Então, vamos começar a questão das traduções. Essa parte que nós estamos fazendo agora, ela vai ser retomada ainda, mas nós já estamos quase no final. Mas a gente, então, vai fazer algum comentário dela. E o que deve fazer hoje, fez hoje. A gente, na quinta-feira, continua o conteúdo normalmente. E na terça-feira que vem, a gente vai fazendo nesse processo aí. Certo? Eu estou tentando buscar um recurso aqui do Teams aqui para fazer Acho que não vai dar certo. Eu vou transmitir a tela aqui a um documento online e a gente vai, então, digitar. Vamos começar com a questão da tradução. Mais alguém tem aí o recurso aí de levantar a mão ou abre o áudio mesmo. Hoje nós somos bem menos pessoas aqui reunidos, né? Então, mais alguém entende que essa questão da tradução é importante para você aqui agora? A tradução tanto da linguagem simbólica para a linguagem corrente, quanto da linguagem corrente para a linguagem simbólica. Vai ser válido para mais gente? Sim, professor. Certo. Então, vamos lá. Sim, professor. Ótimo. Vou pegar um arquivo aqui. Então, vamos pensar numa frase, né? Numa proposição. Vamos pensar aqui numa proposição. Uma proposição a água está quente. A gente vai fazendo aqui esse estabelecimento de um glossário, ou estabelecimento aqui de umas questões que tipo um gabarito, vamos assim pensar. Escolha uma letra para mim para dizer que a água está quente. Vamos simbolizar com qual? Tá bom, já que vocês não falam, eu vou falando logo aqui. Então, beleza, já que falou. Agora outra frase aqui, tipo, o café está na
dispensa. Alguma coisa aconteceu aqui que eu... O café está na dispensa. Isso aqui é igual a C, pode ser? Que mais? As bolachas são de sal. Vamos colocar B de bolacha. Aí ficou A, B, C. Legal. E que mais? A manteiga é de leite, né? Vamos colocar aqui M. E você quer café? O que é o problema? Qual que é a diferença entre essas quatro falas aqui e essa aqui? Qual que é a diferença entre elas? Por favor. Quem sabe aí, quem gostaria de comentar? Você quer café? A diferença Dessa frase para essas outras frases aqui. um é uma pergunta, né? E as outras são suposições? Preposições. Proposições, né? Proposições. As proposições, elas têm como você dizer se elas são verdadeiras ou são falsas. E você quer café. Isso é uma característica das proposições. Elas têm que ser julgadas, elas são passivas de serem julgadas quanto a verdadeira ou falsa. Fez uma pergunta, você quer café? Isso é verdadeiro ou é falso? É verdadeiro. Verdade. Não Pode tem... ser verdadeiro ou pode ser falso? Indeterminado, professor. Não, ela, na verdade, ela nem entra nesse julgamento, gente. Nem entra. Sabe por quê? Porque não tem nem como dizer isso é verdadeiro, isso é falso. A resposta disso, sim. Né? Você quer café? Sim, eu quero café. Aí, eu quero café é uma proposição. Agora, você quer café? Essa pergunta não tem como você colocar se ela é verdadeira ou é falsa, porque é apenas uma pergunta. Já a proposição, que você pode dizer aqui, ó, por exemplo, a manteiga é de leite? Se você lá verificar a composição e ver leite lá, sim, é verdadeira, a manteiga é de leite. Agora, se você viu lá e só tem material sintético, não, é falso. A manteiga não é de leite. Ou dizer manteiga é de leite e o material é sintético, é falso. Bem como as bolachas são de sal, né? Se você, por acaso, experimentar a bolacha e ela tiver doce, então é falso. Se ela de fato tiver de sal, é verdadeiro. Mas essa questão aqui, ó, você quer café, não tem jeito de você falar se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Então, isso, você quer café, que é uma pergunta, não é proposição, então nós não vamos trabalhar com ela ou com proposições como essas em lógica. Tá claro isso, Vanessa? Sim. Então, professor, o meu problema sempre é saber, entendeu? Igual assim, o senhor está explicando agora, minha mente está aberta, mas quando eu vou para a prática, eu confundo tudo. É problema. Assim, a gente vai amadurecendo aí com essa questão. Agora, vamos colocar os conectivos aqui logo, né? Os conectivos. Nós temos, então, a negação, né? Qual que é o símbolo que a gente usa para negação? Tio. O tio. Nós temos a conjunção, certo? A conjunção, nós temos o símbolo, o circunflexo. Nós temos a disjunção inclusiva, que nós temos como símbolo o Vzinho. E nós temos a disjunção exclusiva, que nós temos como símbolo dois Vzinhos, que é a mesma coisa que o W, né? Dois Vzinhos, tanto faz, isso aqui não faz diferença nenhuma. Ou também tem o outro aí, que alguém até quis
até deu na aula aí a questão do... Deixa eu ver se é esse aqui. Eu tô com um aparelho diferente aqui. Risquinho, né, professor? Oi? Veio com risquinho embaixo. Justamente. É o sublinhado, né? Isso. Aqui agora eu não sei se... Ah, é esse não. Eu tô sem o Word nesse computador aqui. Eu não sei como é que coloca esse elemento. Né? Então, eu vou deixar sem aqui por falta de conseguir usar. Mas quase sempre a gente utiliza só o dois Vzinhos ou o W. E nós temos o que mais aqui? Nós temos a implicação, né? Que tem como símbolo a setinha aqui. E nós temos a equivalência. Qual que é o símbolo? É seta para lá, seta para cá. Certo? Equivalência. Qual que é o texto que diz respeito à negação? Todo mundo sabe. É o não. Né? Não. Qual que é o texto que diz respeito aqui à conjunção? Qual que é o texto? Qual a questão que vai aparecer lá? E. Né? E. Qual que é o texto que vai estar lá na disjunção? Ou. Ou. Simples assim. Qual que é o texto que vai estar lá na disjunção exclusiva? Ou. Aí você tem uma proposição. Aí você tem outro ou. Certo? E outra proposição. Ou aparece, então, uma questão assim de você escrever não ambos. Né? Você pode colocar dessa forma também. Aqui, ó, um ponto que várias pessoas erraram nas atividades que foram feitas aí, na implicação. Eu tenho que ter o termo se, aí vem uma proposição, aí eu tenho o então, e vem outra proposição. E aqui, equivalência é o se e somente se. Bom, são questõezinhas técnicas, né? Que agora a gente vai criar aqui um argumento. O que é um argumento? Um argumento é uma sequência de informações que você utiliza, né? E essa sequência de informações aí, elas têm que ter conectivos entre elas. Vamos fazer um bem grandão aqui, para a gente, então, verificar esses pontos aqui. Vamos colocar aqui. E outra coisa, muita gente falou assim, eu não vi nexo, eu não vi sentido. Não, você não tem que preocupar com isso nessa questão simbólica. Você tem que preocupar com isso nos textos correntes que você faz lá. Então, vamos fazer aqui, olha, eu tenho C, e A, implicação. Eu estou inventando aqui agora, tá? Vou colocar aqui não B ou M. Quem quer chutar isso aqui? Karen, pode ser você? Como é que eu tenho que começar aqui essa tradução? Oi, eu estava falando aqui com o áudio desligado, disfarce. Tá. Tá, então vamos lá. O café está na dispensa. Não, peraí. Deixa eu ir aqui. O café está na dispensa e. Cadê o A aqui? A água está quente. Não, peraí. Peraí, professor. Fala o que você estiver pensando aí, depois a gente corrige. Tá. Uhum. Tá? Então vamos para a próxima agora, né? Deixa eu ver a negação. Qual que é o B ali? Se, somente se. Não, se somente não. Se não. Se. Cadê o B? As bolachas
são de sal, então ixi, mas tem a negação. Ai, que confusão. Peraí, professor. Bom, vamos. Eu confundi agora na negação. Eu tinha que ter colocado a negação no meio ali, ó. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar a última proposição que falta, que é o M, né? Então, é a manteiga é de leite. Certo. Agora, nós temos que colocar aqui os conectivos, né? Temos que colocar todos os conectivos aqui. Ficou grande aqui, mas não tem problema. Então, veja bem. Eu tenho aqui o C, que é o café, está na dispensa. Deixa eu fazer uma coisa aqui de fazer um papagaiado aqui. Mudar a cor. Aí eu tenho aqui a água está quente, né? Coloca esse azulão aqui. As bolachas são de sal. Coloca esse amarelo. Ixi, mas não vê. E a manteiga é de leite. Então, pronto. Eu tenho aqui essas 4 proposições. Esse amarelo não tá dando para ver. Eu sei. Ficou ruim mesmo. As bolachas são de sal. Agora, o que acontece? Tá vendo esse conectivo do meio aqui? Isso. Ele obriga uma coisa. Olha aqui. O C e o A. Aqui eu vou pôr parênteses aqui, repetindo. Olha aqui. Isso aqui me obriga, antes do parênteses, eu tenho que colocar um se, certo? E lá depois do parênteses, eu tenho que colocar o então. Certo? E aqui eu tenho outros parênteses, né? As bolachas são de sal e a manteiga de leite. Eu estou pondo parênteses aqui só para a gente visualizar essa questão. Então, ou seja, colocando esse se antes do parêntese primeiro, colocando esse então no meio dos dois parênteses, eu acabei de cumprir com esse símbolo aqui, que é a equivalência. Que seria, se o café está na dispensa e a água está quente, então as bolachas são de sal, então a manteiga é de leite. Então aqui, olha, esse então não é daqui. O que vai entrar aqui? Esse conectivo que está aqui no meio. Qual que é ele? É o Vzinho. O que é o Vzinho? Tá vendo? Vai falando comigo aí, gente, só para me saber que eu tô. Então é o. Vou colocar grandão aqui. Sim. Mas a implicação, ela tá no meio entre os dois parênteses. Isso não significa que tinha que colocar só depois do C e o A, colocar o si e então? Não, olha só. Essa equivalência aqui, ou desculpa, essa implicação aqui, ela tá como se isso aqui fosse apenas uma proposição, esse aqui como uma outra proposição. E aí o se coloca essa proposição inteira, eu coloquei entre parênteses para vocês. Aí coloco o então, tá vendo aqui, ó, os 3 pontinhos, tá vendo? Olha, se 3 pontinhos. O que vai nesses 3 pontinhos? A proposição inteira que está aqui. Aí você põe então 3 pontinhos, que é a outra proposição inteira que está aqui. Isso é determinado, tá, gente? Assim, eu estou afirmando, né? Só para a gente não ter que sofrer com isso mesmo. Tem que obedecer. Tem que obedecer, tá, gente? Hã? Eu também tinha entendido igual a colega, que por causa da chave aí, ia ficar só da outra preposição. Essa, inclusive, gente, olha aqui, ó, esses colchetes aqui, eles são inúteis. Não preciso nem deles aqui, não, tá? Eu coloquei ele aqui porque se eu fosse fazer outra para frente. Dessa forma aqui, muda o entendimento de vocês? Sim, agora tá mais fácil de entender. Mas achar o colchete aqui, ele não mudar, ele não implica muita coisa, não, tá? Se você vê ele de outra. Dessa vez, tá mais fácil para entender. Ah, tá. Então, olha lá. O se e o então. Nós cumprimos com essa setinha. Esse E grandão aqui, nós cumprimos com esse circunflexo aqui dentro. Tá vendo? Dentro do primeiro parêntese, o café está na dispensa e a água está quente, certo? E aqui agora nós temos esse ou, que nós cumprimos ele aqui, olha.
as bolachas são de sal ou a manteiga é de leite. Ponto. O que está faltando colocar? Está faltando colocar essa negação que vai negar o quê? O B. O B, as bolachas são de sal. Como é que eu nego isso? Eu vou dizer, o que nega as bolachas são de sal? Como é que eu faço essa frase na negativa? As bolachas não são de sal. As bolachas não são de sal. Certo? Terminamos o argumento. Eu vou colocar aqui agora tudo normalzinho. Se o café está na despensa e a água está quente, então as bolachas não são de sal ou a manteiga é de leite. Ponto. Traduzimos. Ficou confuso ou já clareou um pouquinho mais? Assim, quem estava com mais dúvida? Porque tem pessoas que já entenderam isso aqui muito bem. Tranquilo, professor. Beleza. Sim, Então, tá clareando, professor. certo. Então, vamos colocar aqui, olha. Negação de M é setinha, negação de A. Como é que fica essa aqui? Negação de M, negação de A. Se a manteiga não é de leite, então eu não estou lendo o que é o A lá, eu esqueci. O A a água está quente. Se a manteiga não é de leite, então a água não está quente. Tá vendo, gente? Só isso. Sim. Né? Eu vou puxar isso aqui para cima aqui, que a gente vai vendo lá sempre, né? Então vamos pondo para cima aqui. Olha lá. O que é negação de M? M é a manteiga de leite. Negação de M, a manteiga não é de leite. A é a água está quente. Negação de A água não está quente. Certo? E aí agora eu tenho o se, 3 pontinhos, então 3 pontinhos. Reforçamos o conteúdo? Consegue fazer sozinho, Robislene? Beleza. E você, Carla, o que você quer comentar? Nossa, clareou demais. Agora o contrário. Vamos colocar aqui, ó. Eu. Não, vou ser assim. As bolachas são de sal. As bolachas são de sal se e somente se a manteiga não é de leite. Agora passa por símbolos. Vou colocar o não aqui grandão, porque é um dos símbolos que a gente tem que entender aqui. As bolachas são de sal, se somente se a manteiga não é de leite. Qual que é o símbolo que eu vou colocar? B. Que significa as bolachas são de sal. E o símbolo? Se somente se. Seta para os dois lados. É a seta Os da dois equivalência. lados. E o símbolo, que é a manteiga é de leite, que é M. Prontinho? Isso mesmo? Não, tá faltando o Tá tio. faltando Tem um o problema. tio. Eu tenho que trazer esse símbolo para cá. E eu vou colocar ele aqui. Pronto. A manteiga. Aqui está a linguagem simbólica, certo? Agora vamos fazer uma mais um pouco complexa, né? Tipo assim, ó, vamos colocar ou o café está na despensa, ou o café está na despensa, ou a manteiga é de leite.
de leite. Se o café está na dispensa, então a manteiga é de leite se e somente se a água está quente. Misericórdia. Então, para quem tem criança pequena, sabe muito bem que você pode encontrar uma frase dessas e você tem que entender muito bem o que ele está falando. É uma saladinha aqui. Então, vamos lá? Qual que é o primeiro? Vamos colocar primeiro os símbolos das proposições, né? Qual a proposição que apareceu primeiro aqui para gente? O café está na dispensa. Então, vamos colocar ele aqui. O café está na dispensa é C, certo? A outra proposição. A manteiga de leite. M. Opa, M. A outra proposição. C. O café está na dispensa de novo. C. A manteiga é de leite. M. A água está quente. A. Beleza. Então, agora nós vamos colocar aqui. O que acontece? Eu tenho aqui. Aqui já está fácil, né? Ou o café está na dispensa ou a manteiga é de leite. Aqui eu já sei o conectivo daqui do meio, não é? Qual que é? É o Vzinho? O Vzinho. É? Não, É a tá disjunção errado. exclusiva. Olha aqui, olha aqui, gente. Ó. Ou o café está na dispensa ou a manteiga. Teve gente que na hora de fazer a tradução lá colocou o Vzinho antes e o Vzinho depois, entendeu? Mas na verdade não. Aqui eu já tenho os dois Vzinhos. Ou eu poderia colocar o W, que já significa aqui, olha, ou 3 pontinhos ou 3 pontinhos. Aqui, ó, ou os 3 pontinhos são esses. O outro ou, os 3 pontinhos são esses. Certo? Agora, veja bem. Eu tenho aqui uma condicional. Se 3 pontinhos, então 3 pontinhos. Então, tá entre esse M e esse C a condicional, a implicação. A condicional, justamente, a mesma coisa aqui, ó. O se, então. Então, se 3 pontinhos. Se o café. Então, é esse aqui. Olha só, tá faltando um conectivo na construção da frase, certo? Eu vou colocar ele aqui agora. I. Vou colocar grandão. Vou colocar esse conectivo aqui, grandão. Então, dispensa. Então, se e somente se, aqui tudo grandão. Estou colocando grandão aqui para a gente, então, verificar os conectivos que tem que entrar lá embaixo. Certo? Então, vamos voltar para essa questão aqui. Ó. Se o café está na dispensa, então a manteiga é de leite. Café está na dispensa, é esse C aqui. A manteiga de leite é esse aqui. Então, entre eles, eu tenho qual conectivo, meninos? Disjunção, implicação. A implicação, que é a setinha. Certo? Agora, e entre esse M e esse C? Olha aqui, ó. A manteiga é de leite e o café está na dispensa. Então, eu tenho aqui uma conjunção. Certo? Vou pôr a conjunção. E eu tenho que finalizar. Está faltando o se, somente se aqui. Então, coloca ele aqui. Esse e esse. Aqui eu tenho o argumento. Como é que a gente poderia, então, organizar esse argumento aqui? Vamos organizar em grupinhos. Olha aqui, ó. Ou. Professor, mas esse tem necessidade de... Tem. Igual. Porque senão seria dois... Sim, fala.
Pode falar. Porque, na verdade, tem que ter, sabe por quê? Porque tem que ter uma ligação entre eles. Esse se, somente se, esse se, desculpa, esse se então que apareceu aqui, ele só está aqui na linguagem, porque, na verdade, esse conectivo, ele está só aqui no meio, olha. O símbolo dele está só aqui no meio, entre o café está na dispensa e a manteiga de leite. O café está na dispensa e a manteiga de leite. Você entendeu? Então, esse si que está aqui, ele está aqui mais ou menos só para confundir mesmo, porque o conectivo daqui que liga a manteiga de leite e o café está na dispensa é o E. Ou poderia ser outro também. Poderia ser ou, né? Ou qualquer outro mais. Mas pode fazer o seu comentário. Não, eu entendi. É porque eu não tinha visto que tinha um símbolo do E. Agora que eu fui ver lá. Aham. É despensa, né? Agora que eu acabei de ver aqui que a palavra... Então, olha só, vamos juntar essas duas palavras aqui. Porque, olha só, para colocar esse parêntese aqui, é mais... Vamos organizar os parênteses. Seria mais apropriado juntar o M com o E ou do jeito que está colocado aqui, olha, ou o café está na dispensa ou a manteiga de leite. Parou o assunto, vou somar com outro assunto que é daqui para frente, entendeu? Então, por isso que o parêntese vai aqui, só para organizar mesmo, para não virar só uma coisa, olha. Fechou aqui. Agora, o E vai ter um outro argumento que começa aqui e vai terminar aqui, né? Mas aí eu vou fechando aqui, olha. Se Se o café está na dispensa, então a manteiga é de leite. Fechou? Se somente se a água está quente, entendeu? E aqui às vezes eu teria que fazer aqui uma questão para dividir esse E que está aqui no meio desse outro argumento, eu faço um colchetinho aqui, olha. Fecha esse colchete aqui, fecha o colchete aqui, certo? E deixa essa primeira parte do argumento que soma essa segunda parte do argumento. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso, gente? Mais uma vez, é só cumprir regra. É só obedecer o que foi dito. Esse colchete não tinha que estar lá no começo da frase? Você pode pôr aqui uma chave, se você quiser. Não, mas aí você tem que fazer alguma forma, ô Lucas, para separar o que vem antes do E e o que veio depois do E. Aqui, olha. Esse aqui que é o conectivo principal, olha só. O conectivo das dois tipos de argumento aqui, né? Eu tenho aqui uma disjunção exclusiva, mesmo que isso não tem tanto problema, não. Certo? Vocês querem fazer mais uma aqui para tradução? Vamos fazer mais uma para tradução, né? Eu estava querendo fazer de julgamento de verdade aqui, mas também nós não vamos correr aqui, não. Então a gente tem o outro dia também, a gente faz de novo. Vamos fazer uma outra frase que eu quero que você dita cada um de vocês. Sim. Podia fazer uma outra frase com o que tem aí essa disjunção exclusiva que eu fiquei meio em dúvida. Beleza. Então me fala aí, vamos começar com ou. Ou a manteiga é de leite. Ou a água está quente. Vou deixar só desse pequenininho aqui para ficar mais fácil para a gente fazer aqui. Como é que fica? Você mesmo, Vanessa. Tenta colocar os símbolos aqui para gente. O que é o primeiro símbolo que eu vou ter que colocar? Ai, meu Deus, meu telefone estava desligado. M. Então, vou colocar o M, que significa a manteiga é de leite. E qual que é a outra palavra? Outro símbolo? A. A água está quente. O que eu vou colocar aqui no conectivo? Esse aqui, olha. Ou 3 pontinhos, que é a manteiga é de leite. Ou 3 pontinhos, que a água está quente. O conectivo é o Vzinho ou o W. Pronto. O W lá. Fica assim. Beleza? Então, já que vocês não estão falando nada, é porque talvez não entendeu ou porque entendeu muito bem. Mas vamos fazer outra aqui. Quando for o Vzinho, tem que colocar 2 Vzinhos, né? Quando for ou. E isso indica o quê? É uma disjunção exclusiva. Uhum. Certo? A disjunção inclusiva, tipo, ou janto ou tomo sopa. Tipo, janto ou tomo sopa.
Quer dizer que eu posso jantar e pode ser que eu tome sopa também. Não tem nada que atrapalhe nesse sentido aí. É uma disjunção exclusiva, certo? Agora, ou estou dentro de casa ou estou na rua, né? Então já é uma frase que tem mais sentido, no sentido de que não tem como eu estar dentro de casa, a menos que eu seja Santo Antônio de Pádua e Santo Antônio de Assis, né? Porque ele fazia bilocação, né? Ele estava em dois lugares ao mesmo tempo. Mas em condições naturais, sim. Então, assim, uma dúvida que eu tinha, que eu acho que está cessando, é na distinção exclusiva, quando começa a palavra, eu posso olhar, então, sempre, igual esses dois exemplos que você deu, começando com ou. Aí, no caso, ou, no começo, né, no caso, a manteiga é de leite, ou a água estar quente. Essa distinção exclusiva eu posso estar usando ou. Agora, veja uma outra forma de fazer a mesma coisa aí, ó. A água está quente ou as bolachas são de sal. Aí, vírgula, não ambos. E agora? Tá vendo aqui o não ambos da disjunção exclusiva? Vai ser da mesma forma, gente. Veja lá. A água está quente? A. E eu vou colocar o W, que é o V, dois Vzinhos. As bolachas são de sal, que é B. Certo? Então, veja bem, esse não ambos aqui. Esse tipo de frase ou vai aparecer para você ou vai aparecer o não ambos. Ou tipo, mas nunca os dois. Entendeu? Isso eu estou dizendo, eu estou afirmando essa disjunção, que não dá para ser ambos de jeito nenhum. Você vai ganhar sorvete ou picolé. Isso é inclusivo, porque você pode tanto ganhar sorvete quanto você pode ganhar picolé, né? Agora, se eu digo, só tem um dinheiro, ou você ganha o sorvete ou você ganha o picolé, entendeu? Então não tem como ser os dois. Só que isso, não estou falando só na questão da linguagem, não, gente. Estou falando na regra. Porque tem discursos que você fala ou e ele pode acontecer os dois, e tem discursos que você fala o ou e não pode os dois de jeito nenhum. Certo? Esclarecido, meninos e meninas? Beleza. Se vocês não falam nada, eu estou acreditando que tá beleza. Vamos fazer mais um grandão aqui. Vamos fazer, aproveitando esses mesmos exemplos, claro, né, para a gente não ficar. Então, vamos colocar aqui, sim, tipo, a água está quente se e somente se as bolachas são de sal. De sal. Ou a manteiga é de leite e o café está na dispensa. Na despensa. Tá, as bolachas são de sal. Ou a manteiga é de leite e o café está na dispensa, se, continuando o argumento, né? Se as bolachas estão na dispensa, as bolachas são de sal, então a manteiga é de leite. Muita coisinha, mas é muito simples, né? E somente se. É um conectivo que vai linkar o quê? A água está quente com as bolachas são de sal. Certo? Vamos fazer esse? Então veja bem. As bolachas, a água está quente é A. Qual que é o símbolo que vai aqui no meio? O símbolo da equivalência. Certo? As bolachas são de sal, que é B.
Aí eu tenho um outro conectivo, que é esse ou aqui, certo? E não tem outro ou no meio. Então é um ou inclusivo, que vai ter só o Bzinho. Aí eu venho a manteiga de leite, que é M, certo? E eu tenho outro conectivo, E. Vou colocar aqui o circunflexo. Tá vendo que é bem simples assim de você ir colocando conforme vai aparecendo? O café está na despensa. O café está na despensa é C. Vamos colocar ele aqui. Se as bolachas, né, está na despensa. Olha só. Agora tem uma ruptura, meninos. Veja bem, tem que ter um conectivo aqui, olha. Vocês estão entendendo? Tem que ter um conectivo aqui. Por quê? Porque aqui o se, as bolachas estão. A equivalência é para o final. Se não tiver um conectivo aqui, quer dizer o quê? Que acabou a frase aqui, ó. E aqui começou outra frase. Então vamos colocar aqui um conectivo que é o. Ou. Então vou colocar o ou. Continua agora. As bolachas estão. As bolachas são de sal. Que é B. Então, equivalência. Equivalência a manteiga de leite. Professor, mas esse aí não é se, então? É. O se, então, ele está aqui, olha. Eu tenho um se, certo? E eu tenho aqui uma proposição. As bolachas são de sal. E eu tenho, então, a manteiga é de leite. Então, eu tenho aqui um se, então, que é esse aqui, olha. A implicação, a setinha, que ela está entre, né? Aqui o então. Ela está entre essa proposição, que é as bolachas são de sal, e a outra proposição, que é a manteiga é de leite. A bolacha é de sal, é o B, a setinha, o M. Aí você pode separar de 2 em 2, ou assim, os conectivos que tem, foi ditos, né? Olha, a água está quente se somente se, né? Essa questão de separar isso aqui é uma questão de regra de pontuação que você pode colocar. Suponha que você tenha apenas essa frase aqui inicial, olha, e o resto tudo depois, que dá totalmente certo. Veja bem, vou colocar aqui uma chave, porque é grande a questão, né? E eu vou separar essas questões aqui, olha, do jeito que eu quiser separar, aí você fala, viu? Ô Lucas, você estava lendo Lucas ou Bruno, que estavam lendo aqui, veja bem, eu vou separar de um jeito aqui, você leia como eu separei, para ficar legalzinha a questão. Vamos colocar esse colchete aqui. Vou fechar ele. Ah, tá. Vou fechar aqui com esse parêntese e fechar aqui. Ou vou fechar aqui. Aí tenta dar vocês o que eu tô pedindo aí. Quem dos dois vai querer? O Lucas ou o Bruno? Ou os dois? Vamos fazer, quem sabe, então, as leituras dos dois e a gente vê qual dos dois leu mais adequadamente conforme essa regra de pontuação que eu coloquei aqui, olha. Tá aqui. Você só vai dar ênfase ou vai, assim, parar, dar pausa, etc. Vai lá, Lucas. Você, pode ser? Certo, vou tentar. A água está quente se, somente se, as bolachas são de sal ou a manteiga de leite e o café está na despensa. Ou, se as bolachas são de sal, então a manteiga é de leite. Certo. Quer ler aí também, ou Bruno? Ou não tá mais aqui? Vanessa, lê esse aqui para nós, por favor. Ah, professor, meu Deus do céu.
Eu estava fazendo aqui, tentando arrumar aqui. O Não, Lucas lê. estava lendo e eu estava copiando. Não, mas o texto está aqui, olha, tá vendo? O texto está totalmente aqui. O que que você vai tentar ler? Vai tentar ler colocando a pausa onde ela tem que estar e juntando as informações aonde elas estão juntadas aqui pelos parênteses e colchetes e chaves. Ah, tá. A água está quente se é somente se as bolachas são de sal. Ixi. Ou a manteiga é de leite. Peraí que eu perdi aqui. Ah, café. E o café está na dispensa. Ou se as bolachas são de sal, então a manteiga é de leite. Beleza. Vocês leram muito parecido. A única questão que vocês deram uma pausinha aqui, olha, é nessa parte aqui, olha. Ou a manteiga é de leite e o café está na dispensa. Isso aqui você tem que ler junto, tá vendo? Olha só. Olha, a água está quente se somente se as bolachas são de sal ou a manteiga é de leite e o café está na dispensa, entendeu? Porque tá tudo dentro do parêntese. A manteiga é de leite e o café está na dispensa, certo? Ou se as bolachas são de sal, então a manteiga é de leite. Certo? Assim, tentando dar essa ênfase na linguagem que vai sendo construída, né? Com base na pontuação que você faz. Pois não. Karen, né? Professor, a hora que o senhor estava escrevendo aí, a frase eu estava fazendo aqui. Só que eu fiz diferente. No caso, dá uma mudada aí para ver se a minha fica certa assim também. Eu coloquei o A, né? Aí o símbolo e o B. Aí eu coloquei entre parênteses. Não, então faz o seguinte, faz o contrário. Me diga aí direitinho como que você colocou. Aí eu vou ler da forma que você está ditando aí pra gente, certo? Então você colocou parênteses aonde? Entre o A e o B. Coloca o A e o B entre parênteses. O A e o B, fecha parênteses, dá certo também. Só que você está dando outra ênfase na forma do argumento. Vai, continua. A, B, entre parênteses. Eu estou enrolando um pouquinho, porque a imagem, quando o senhor faz lá, aí chega primeiro a voz do que a imagem, do que está escrito, entendeu? Beleza. Está atrasado um pouquinho. Isso. Aí, agora tira o colchete e deixa desse jeito mesmo, entre o M e o C, entre parênteses, tá normal. Aí, aí eu coloquei o B e o M entre parênteses. Aí, isso, ficou assim o meu. Tá errado? Não, agora como é que você lê isso aqui? Olha, a água está quente se somente se as bolachas são de sal, ou a manteiga é de leite e o café está na dispensa, ou as bolachas são de sal, se as bolachas são de sal, então a manteiga é de leite. Assim, entendeu? Então, muito fácil. Não, pois é, o que eu quero dizer para vocês é que não é essa questão de colocar os parênteses aqui, a gente colocou por nossa própria conta, entendeu? E aí, você pode muito bem dar ênfase numa parte do argumento. Tipo assim, você chegou e trouxe uma tese e disse aqui, eu vou dizer a tese inicial. A tese inicial, gente, é o seguinte: a água está quente. Mas para a água estar quente, é preciso que as bolachas são de sal ou é preciso que a manteiga de leite e o café está na dispensa ou se as bolachas são de sal, então a manteiga é de leite. Ou seja, eu tenho uma tese inicial que é o A, mas ele só vai ser válido se tudo isso aqui acontecer. Entendeu? Tudo que tiver depois. Agora, o que você fez na sua organização aí? Você só falou, olha, tem uma relação entre o A e o B, tem uma relação entre o M e o C, tem uma relação entre o M e o B. Ponto. Mas tá errado? Não é essa questão, meninas. Eu queria que vocês entendessem o seguinte. A colocação do símbolo está correta, as letras estão corretas, perfeito. Agora, o que você quer dizer? Sabe? O que você quer dizer? Aí você vai colocar as pontuações. Isso. Talvez você quer dizer tudo isso aqui primeiro e concluir uma outra coisa. Aí você coloca essa outra coisa aqui. Então, tipo aqui, você coloca lá um se aqui antes, olha. Se tudo isso aqui acontecer, então, né? Aí você apresenta uma outra palavra que não está aqui. Vou fazer um lanche, né? Vou fazer um lanche. Entendeu?
Mas para fazer esse lanche, que é uma outra frase que não está aqui, tem que ter água quente, tem que ter as bolachas de sal, tem que ter a manteiga de leite e o café tem que estar na despensa, mas, ou, se tiver as bolachas de sal, então a manteiga vai ser de leite. E aí, então, vou fazer um lanche. Eu só quero mostrar para vocês aqui essas questões mesmo da tradução, nesse momento aqui agora, gente. Beleza? Beleza, gente? Beleza, professor. Até agora tá ok, professor. Só até aparecendo na prova, né? Aí Só aparecer na prova, esquece tudo. Uhum. Então, é isso, né? Até Agora... Professor, mas agora na N2 a gente não vai ensinar isso mais, vai? Não, mas isso aqui é para sua vida, né? Uhum. Não para a prova. Eu falei prova aqui, mas é à toa, né? Porque aí agora, o que nós estamos preocupados aqui, gente? É vocês que vão fazer pesquisas científicas, vão fazer análise de investigações e você vai escrever seu texto. E se você não tem essa noção de lógica, de organizar os pensamentos, as ideias, a diferença entre todos e alguns, essa coisa toda aí, você tem tudo para fazer textos ruins. Agora, se você tem essa noção de articulação lógica, você tem tudo para fazer um texto muito bom. É esse ponto que a gente quer que chegue lá. Entendeu? E analisar. Tipo, olha só, eu vi ali, eu fui no tal lugar lá e todas as pessoas estavam sem máscara. Aí a pergunta é, tem certeza? O dono do estabelecimento não estava de máscara? Ah, ele estava. Então pronto. Você só pode dizer, alguns estavam sem máscara. Entendeu? E aí, nesse sentido, a gente vai desenvolvendo a questão do quadro das oposições, né? Que aí nós vamos deixar para quinta-feira, nós vamos ter aula normal, aula assim, corrente, né? Não vai ser tão normal, porque o pessoal da enfermagem vai ter que sair meia hora mais cedo, e aí nós vamos liberar todo mundo para fazer as atividades que eu estou elaborando. Eu não postei ainda a atividade porque eu estou fazendo, e vão ser 4 atividades que eu fiz a departamentalização delas lá, e na quinta-feira a gente explica, e aí a gente vai fazer essas atividades sobre aquele quadro das oposições lá. E se por acaso ficar muito confuso ainda para fazer na quinta, aí na terça que vem a gente reúne de novo para fazer especificamente aquelas tarefas do quadro das oposições. Sabe, aquela relação entre alguns e nenhum, alguns não e alguns sim, aquela coisa toda lá. Combinado assim, pessoal? Sim. Professor, então as atividades que o senhor falou que ia elaborar e postar, então elas não estão, né? Que eu olhei hoje no blog, É porque eu não dei conta de terminar, porque eu estou fazendo bem de forma que está um pouco confuso, né? No sentido assim, de que eu tenho que fazer todas elas, e aí para não ficar muito longo e travar e vocês não terem como enviar, eu estou dividindo. Vai ser 4 atividades. Uma que vai falar das contrárias, outra das subcontrárias, outra das subalternas e outra das contraditórias. Eu acho que assim vai ficando mais didático e mais fácil de vocês enviar. E aí o prazo não vai ser aquilo que eu falei, né? Como eu não postei na semana passada, não tem como vocês fazerem para quinta-feira. Então vai ser mais longo o prazo. Certo? Certo. Então vamos encerrando por aqui. Tudo de bom para vocês. Até quinta, então. Até, boa noite. Boa noite. Tchau, até quinta. Até. A aula foi top.